Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre potencial elétrico, tá? Também muito conhecido como diferença de potencial, tá? Então vamos lá ver o que é isso. Pessoal, então considere esse corpo eletrizado com a carga Q positiva, tá? Que é essa carga Q aqui, tranquilo? A gente sabe que essa carga ela vai gerar um campo elétrico ao redor dela, tá certo? Esse campo elétrico vai aplicar uma força sobre a carga de prova Q, que é essa aqui, fazendo com que ela se desloque do ponto A até o ponto B. Tranquilo? Como a gente está vendo nessa animação. Beleza. Então, para que essa carga se desloque do ponto A até o ponto B, a força está transferindo uma certa quantidade de energia, tá? E realizando um trabalho, tá? Está transferindo uma certa quantidade de energia para essa carga de prova e realizando um trabalho, tá? Então a gente pode dizer, assim, a grosso modo, que a força está gastando uma certa quantidade de energia para deslocar essa carga de prova do ponto A até o ponto B, tá certo? E a relação entre o trabalho realizado sobre a carga de prova, tá? Nos origina uma nova grandeza elétrica chamada de uma nova grandeza física chamada de voltagem. Tranquilo? Você já deve ter ouvido essa palavra, tá? Então veja bem, essa voltagem ou diferença de potencial é uma relação entre o trabalho e a carga, como eu havia comentado, tá? Então é o trabalho realizado sobre a carga de prova para transportá-la do ponto A até o ponto B. Tranquilo? Então, ou seja, aqui a gente tem um potencial do ponto A menos o potencial do ponto B, que é igual ao trabalho sobre a carga. Que a gente pode também utilizar essa notação aqui, só simplesmente ver AB, tá? É igual a trabalho sobre a carga. Ou seja, aqui é o potencial de A até B é igual ao trabalho sobre a carga, tá? Outras notações que vocês podem encontrar são essas aqui, ó. Pode ser chamada também de DDP, né, é igual ao trabalho sobre a carga, ou U é igual ao trabalho sobre a carga, tá? A gente vai utilizar muito mais essas expressões aqui, tanto essa daqui quanto essa outra aqui, tá? Essas aqui é que vocês podem encontrar caso vá pesquisar sobre o conteúdo, tá? Beleza. Então, a voltagem, ela também pode ser chamada de potencial elétrico, tá? Diferença de potencial elétrico, tensão elétrica ou voltagem. Esse nome voltagem, ele vem a partir do nome do físico italiano Alessandro Volta, tá? Que é um dos pesquisadores desse ramo da eletricidade. Tranquilo? A unidade de medida da voltagem, né, ou da tensão elétrica é o volt, tá? Em homenagem também ao Alessandro Volta, tá? Então, ou seja, como a diferença de potencial, né, o potencial elétrico, é igual ao trabalho sobre a carga, e trabalho é medido em joules e carga é medido em coulomb, então 1 joule por coulomb é igual a 1 volt. Tranquilo? Beleza, então. Pessoal, então, vejamos. Com certeza vocês já ouviram falar que a energia que chega aí nas nossas casas é de 220 volts. O que que isso significa, tá? 220 volts a gente já viu que é a mesma coisa que 220 joules para cada coulomb, tá? Então, se um aparelho elétrico ele for conectado a essa rede, o que que vai acontecer? Cada um coulomb de carga elétrica que atravessar esse aparelho, ele vai estar sendo energizado com uma quantidade de energia de 220 joules. Tá? Então, ou seja, a carga, digamos, a carga elétrica que atravessa esse circuito aqui, ó, ela é energizada com essa quantidade de energia, tá? Aí ela passa através dos aparelhos eletrodomésticos, realiza o trabalho elétrico que ela tem que realizar, tá? Aí ela retorna para o potencial B aqui, ó, tá? Já com a quantidade de energia muito pouca, tá? Que ela já gastou energia realizando o trabalho, tá? Nos eletrodomésticos. Chega que ela é reenergizada e volta novamente. E aí mantém tudo funcionando. Tranquilo? Do mesmo jeito aqui na bateria, tá? Na bateria de carro, por exemplo. Então, se a gente fala que a bateria ela é de 12 volts, então isso significa que a cada um coulomb, tá? Um coulomb de carga que atravessa o circuito, né? E realiza algum tipo de trabalho, ele é energizado com 12 joules de energia, tá? Então é 12 joules para cada um coulomb, porque a tensão aqui é 12 volts. Tranquilo? Beleza assim? Pessoal, então vamos ver o sentido do movimento de uma carga, tá, imerso no campo elétrico. Veja bem, então, a força elétrica ela realizará um trabalho, né, como a gente já viu, tá, positivo ao deslocar uma carga positiva do ponto A para o ponto B. Então,
a diferença de potencial entre os dois pontos também é positiva, né? Dessa forma, o potencial de A ele é maior que o potencial de B. Tranquilo? Então a gente viu que a diferença de potencial é o trabalho sobre a carga. Se o trabalho é positivo, então a diferença de potencial é positiva. Se a diferença de potencial é positiva, se essa diferença é positiva, é maior do que zero, então obviamente o potencial de A é maior que o potencial de B, tá? Então, ou seja, esse ponto aqui, ó, próximo à carga elétrica aqui, ele tem um potencial maior e esse ponto B aqui tem um potencial menor. Tranquilo? Ó, se uma carga menos que, tá, ela for colocada entre os pontos A e B, ela tenderá a se deslocar para A devido à força de atração. Então, ou seja, se a gente colocar uma carga negativa aqui, ó, a gente sabe, obviamente, que ela será atraída, tá, por causa dessa carga elétrica aqui, ó. Então, ela vai se deslocar do menor potencial para o maior potencial. Tranquilo? Então, ou seja, resumindo, ó, em um campo elétrico, cargas positivas tendem a se deslocar do maior potencial para o menor potencial, que é o que a gente está vendo aqui. Ó, tá? Se a gente coloca uma carga positiva aqui, devido à presença dessa carga positiva aqui, ela será repelida. Tá? Ou seja, aqui vai ter um campo elétrico, vai ser de afastamento, e essa carga aqui vai estar sendo repelida. Tranquilo? E se a gente colocar uma carga negativa aqui, a gente sabe, obviamente, devido à presença dessas cargas aqui, que ela vai se deslocar ao sentido contrário do campo elétrico, tá? O campo elétrico é para fora, ela vai estar aqui, ó, no sentido contrário, tá? Então, ou seja, cargas negativas elas tendem a sair, ó, cargas negativas tendem a se deslocar do menor potencial para o maior potencial. Então, a carga negativa vem do menor potencial para o maior potencial. Cargas positivas do maior potencial para o menor potencial. Tranquilo? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então, suponha que na figura abaixo, essa figura aqui, tá? Uma carga Q de 2 vezes 10 a menos 7 coulombs se deslocasse do ponto A para o ponto B. Aqui. Tranquilo? E que o trabalho realizado pela força elétrica sobre ela, né, fosse de 5 vezes 10 a menos 3 joules. Tá? Então, qual seria a diferença de potencial, V a B, entre os pontos A e B? Então, nesse caso, a gente simplesmente aplicaria a equação. Tá? Então, diferença de potencial entre os pontos A e B é igual ao trabalho realizado para deslocar a carga do ponto A até o ponto B, dividido pelo valor dessa carga que está sendo deslocada. Então, o trabalho é de 5 vezes 10 a menos 3, tá? E a carga é de 2 vezes 10 a menos 7. Então, 5 dividido por 2 é 2,5. E aqui a gente vai fazer menos 3 menos 7, que vai dar 10 elevado a quarta aqui, tá? Então, ou seja, a diferença de potencial aqui é de 2,5 vezes 10 a quarta volts. Tranquilo? Então, ele coloca uma observação aqui, ó. Como o trabalho foi expresso em joule, né, e a carga foi expressa em coulomb, então a gente tem uma diferença de potencial, tá, ou uma tensão elétrica, expressa em volt. Tranquilo? Lembrando que 1 volt é 1 joule por coulomb. Pessoal, então nesse exemplo aqui, tá, no exemplo B, ele diz o seguinte, ó, se uma carga positiva Q igual a 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá, for abandonada no ponto A da figura abaixo, qual será o trabalho que a força elétrica realizará sobre essa carga ao deslocá-la de A para B? Então, se eu colocar uma carga aqui, tá, nesse próximo aqui o ponto A, uma carga de 6 vezes 10 a menos 6, ela vai ser, né, devido à presença da força elétrica, a força vai atuar nela, executando um trabalho, deslocando ela até o ponto B. Então ele quer saber qual é o trabalho que será realizado sobre essa carga. Então a gente aplica novamente aquela equação que a gente está trabalhando. Tá? Então a diferença de potencial é igual ao trabalho sobre a carga. Só que nesse caso, ele quer calcular o trabalho. Então a gente, para isolar o trabalho, essa carga que está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. E a gente vai ficar, ó, trabalho vai ser igual a carga multiplicado, né, multiplicando aqui, ó, a diferença de potencial. Tá? Então trabalho é igual a Q vezes V. Como a gente já tinha determinado o valor da diferença de potencial, então vamos só aplicar. Ó. Então vai ficar trabalho igual a Q vezes V. A carga é 6 vezes 10 a menos 6, que foi informado aqui no problema. Tá? E a diferença de potencial a gente já calculou anteriormente. Ó. Ela é 2,5 vezes 10 a quarta. Tá? Então, resolvendo esse cálculo aqui, a gente vai encontrar um trabalho de 0,15 joules. Tranquilo, pessoal?
Pessoal, qualquer dúvida aqui com potência de 10, eu sugiro dar uma olhadinha lá naquela videoaula sobre potência de 10, tá? Para vocês eliminarem qualquer dúvida que vocês ainda têm. É ideal que à medida que a gente se encontra já estudando essas coisas com bastante aplicação de potência de 10, é ideal que você já não tenha mais nenhuma dúvida sobre potência de 10, tá? Mas se quiser tirar também dúvida comigo, só me perguntar aí nos comentários aí, tá? Que eu respondo, tranquilo? Mas no mais, eu sugiro que vocês a priori deem uma olhadinha lá na aula sobre potência de 10, caso ainda tenham alguma dúvida nisso aí, tá certo, pessoal? Pessoal, então nessa letra C, tá, o questionamento é sobre... A gente vai utilizar agora uma carga negativa. O que é que ele diz? Ó? Ainda na figura abaixo, considere uma carga negativa, tá, deslocando-se sob a ação da força elétrica, de B para A. O trabalho realizado por essa força sobre a carga será positivo ou negativo? Pessoal, para que o trabalho seja negativo, a força precisa atuar em uma direção e o deslocamento acontecer na direção oposta. Nesse caso, a gente está tendo a força elétrica é de atração, então o sentido dela é de B para A, tá certo? E o deslocamento que está acontecendo aqui, ele também é de B para A. A carga vai estar se aproximando, tá, desse corpo aqui que gerou o campo elétrico. Tá? Então, nesse caso, como a força elétrica e o deslocamento estão na mesma direção, então o trabalho ele é um trabalho positivo. Tranquilo, pessoal? Beleza, essa videoaula o recado dela era só esse daí mesmo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Ou entre em contato comigo aí que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Valeu, pessoal. Até mais.